Nosso assunto agora é segurança com o Coronel Nixon. Vamos então falar de segurança. Falando em segurança com o Coronel Nixon Frota. Oferecimento Security 24 horas. Soluções em segurança eletrônica e rastreamento veicular. Hotsat, novas possibilidades. Piauí Construções. Antes de construir ou reformar, faça aqui o seu orçamento. Grupo SETSEG. As melhores soluções em segurança. Rapaz, mostrar nossa estrela, nosso convidado. Coronel, prazer revê-lo. Obrigado pela presença mais uma vez. Coronel Nixon Frota sempre falando de segurança. Não, vou afastar só um pouquinho para a gente mostrar o tema aí. Olha aí. Racismo. Esse é um tema que dá raiva só de você olhar. Já dá impossível um país que foi forjado, criado na miscigenação, na mistura de raças, ter o racismo como um preconceito que está presente no nosso dia a dia. É um absurdo. Mas, coronel, infelizmente, é uma realidade, né? É verdade. Você falou um assunto aí que eu ia justamente falar aqui nessa abertura. O Brasil que mais nos caracteriza é essa diversidade de raça, de cores, não é isso? O preto, o branco, o índio, a miscelânea. E ainda, infelizmente, nós temos isso aqui, o racismo na nossa realidade, nosso país como aliás, todo. O professor Darcy Ribeiro, o saudoso Darcy Ribeiro, tem inclusive em um dos seus trabalhos, eu não me recordo qual deles, dizendo que essa miscigenação de raças é responsável por vários talentos que o brasileiro possui. Verdade. Cultura, né? Exato. E aí por aí vai, o esporte, enfim. E falando, nosso assunto aqui é sempre falar de segurança, por isso que o quadro é falando de segurança, mas e o racismo? Tem relação com segurança? Claro que tem. Talvez não para mim, talvez não para você, né? Que uma pessoa não negra, mas é aquela velha frase, pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Para quem sofre o racismo, é uma violência que dói muito mais do que uma violência física, uma agressão física. É uma violência racial, ela vai doer na alma, na consciência daquelas pessoas. E aí eu lembro, a primeira experiência realmente negativa que eu tive, impactante com o racismo, Douglas, foi uma colega minha, né? Eu era adolescente e aluno do Colégio Militar de Fortaleza, quando uma colega minha cometeu um suicídio. E ela deixou a carta para os pais e ela falava, uma das razões principal ali era a questão do racismo. Ela não se aceitava, ela se sentia perseguida, excluída. E aquilo ali, para mim, que era ainda conhecendo o mundo, adolescente, para mim foi um impacto muito forte. Como que isso pode acontecer, né? Então, ainda faz parte da realidade hoje do dia a dia do nosso Brasil como um todo, infelizmente. E vamos mostrar algumas coisas aqui sobre racismo, com o objetivo não de comemorar, mas sim de chamar a atenção, de alertar, mostrar que o problema existe, ainda há muito que se construir e o ideal está longe, por isso mesmo precisamos estar sempre mencionando esse problema. Pode passar. Vamos acompanhar a próxima tela então. Segunda-feira desta semana, dia 21 de março, foi o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. No mundo inteiro, tem uma data aí sempre para se lembrar. E aí eu pedi para falar sobre isso aqui dois representantes de grupos que trabalham nessa área aí da negritude, como eles falam, né? Então pedi para colocar os vídeos aí do Cláudio e da Artenilde. Vamos lá. Preparar os vídeos aí sobre o assunto, os vídeos gravados pelo Coronel Nixon, que faz parte do quadro de hoje. Está preparados os vídeos? Estão prontos? Vamos acompanhar. Olá, é bom compartilhar com vocês nessa data ainda de hoje, né? Que nós estamos ainda no mês de março, trazer essa pauta importantíssima para o movimento negro do Brasil. A pauta do dia 21 de março é uma data referência de nossas lutas. É uma data que em Joanesburgo, nessa data de 1960, há mais de 20 mil pessoas em uma manifestação em Joanesburgo, África do Sul, foram acometidos de uma intervenção militar. Então foram 69 pessoas mortas e 186 feridas
Nessa data, essa luta, ela foi travada por conta de um passe que dava trâmite livre para os negros na África do Sul. Era um cartão de passes. E até hoje nós vivenciamos esse ato de discriminação por diversas situações. Eu, como militante do Movimento Negro no estado do Piauí, do MNU, Movimento Negro Unificado do Brasil, inclusive esse ano nós estamos em congresso em maio, discutindo essa pauta de discriminação racial também. Então essa data é uma data importantíssima, porque vidas negras importam. E nós vivenciamos isso nas zonas periféricas de Teresina, no estado do Piauí. A gente continua vendo a mortalidade, a mortalidade das pessoas negras, né, na periférica, a forma de abordagem. A forma de abordagem do povo negro em aparato policial, militar, como é que é abordado. Então, esse equipamento, essa estrutura pública, que são as polícias civis e militar, elas têm que estar preparadas. Elas têm que estar preparadas para poder lidar com o dia a dia. Então, o negro hoje, eu acredito que seja a população que majoritariamente é discriminada e é discriminada no dia a dia, por conta dos seus cabelos, por conta do tom da pele. Tudo isso leva em consideração. Nós temos hoje indicativos negativos que comprovam isso. Hoje, na maioria, na rua, quem está morador de rua é o negro, por conta também de atos discriminatórios. Quem sabe o que foi que se passou com o negro, né? Para eles ter chegado até aquela situação de população de rua. Se você vai hoje no hospital psiquiátrico, né, que é a Aurelino de Abreu, a maioria que estão lá são homens e mulheres negras. Então, por conta de ato de discriminação. No Brasil, o racismo ele acontece de 3 formas, né? Então, nós podíamos até chamar de racismos, talvez, né, no plural, não racismo no singular, porque existe o racismo que é interpessoal, ali as pessoas vão reproduzindo isso com as frases, com os seus atos. Mas também esse racismo que ele ali entre as pessoas é um racismo que mata, né? Que é a discriminação, o racismo pelo ódio, o crime de ódio. Tantas pessoas pretas no Brasil são mortas há anos, né? Há séculos, melhor dizer. E que a gente se incomoda muito com a guerra que está acontecendo agora nesse momento, matando pessoas. E a gente não percebe que no Brasil existe uma guerra há pelo menos 500 anos, né, voltada para as pessoas pretas e para a população indígena. E que essa guerra mata diariamente jovens pretos, do sexo masculino em maioria, né, nas periferias de todo o Brasil. É uma guerra diária e é por conta do racismo. E a gente não se dá conta. Por quê? Porque aí entra um outro racismo, que é o estrutural. E também, quem mais mata no Brasil? É o Estado. E aí é o racismo institucional. Esses jovens são mortos pela polícia, grande número deles, né? E que a gente encara de forma naturalizada, porque nós já aprendemos a ver isso. O negro morto é tranquilo, mulher morta é tranquilo, a gente não se incomoda, a gente até se manifesta, mas a gente não reage. E o próprio Estado, ele não modifica seus atos. Bom, tá aí, estou procurando aqui até um assunto relacionado ao quadro, mas está aí tudo que foi dito pelos entrevistados, principalmente a questão do racismo institucional. Esse é que é o problema. O coronel, inclusive, que é da área de segurança, que é do Exército, sabe, muitas vezes o próprio agente do Estado carrega com ele esse preconceito. Eu fiz questão de buscar esses representantes para falar, porque é importante para nós buscarmos uma solução para o problema, entendê-lo bem. Eu acredito que ouvindo a opinião, a experiência deles ali, o que eles falam, dá para se perceber um pouco esses problemas, o que eles vivenciam no seu dia a dia, né?
Nós já vimos muito, Douglas, o comentário que é muito mimimi, né? É vitimismo, mas repito aquela frase que falei agora há pouco, pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? O problema quando o calo é seu, ele dói e você sabe onde é que dói. Então é essa questão que eu vejo. Pode passar o slide aqui? Só rapidamente aqui, só para a gente, o tempo está estourado, mas é importante, de uma música que eu gosto muito, sou muito fã do Caetano Veloso, e nos 25 anos da Tropicália, o Caetano lançou uma música com o Gilberto Gil chamada Haiti, né? E tem um trecho da música que diz assim: 111 presos indefesos, mas presos são quase todos pretos, ou quase brancos, quase pretos e tão pobres. E pobres são como podres, e todos sabem como se tratam os pretos. Olha, então, exemplo forte, né? Realmente muito forte. Que tem um amigo e irmão, Gilberto Gil, que é negro, né? Que é negro. Então, isso tudo que eu vejo que é um problema cultural, né? Raiz cultural. Nosso país, desde o período colonial, é um país que tem esse costume, onde uma sociedade entendia que escravidão, né, o negro escravo, era normal, aceitava. Então, ainda há resquícios disso, desse problema, mas eu acredito que nós estamos numa sociedade em transformação, né? Essas transformações precisam ser cada vez discutidas, algumas ideias novas são colocadas, caem na polêmica, são criticadas, não são aceitas, né? Faz parte da transformação, mas é importante a gente ouvir, como nós ouvimos agora, negro falando, a experiência de vida dele na atualidade, né? Contando coisas de séculos passados, que hoje vive, e o caso que eu falei, de uma adolescente cometendo um suicídio, porque simplesmente não aguentava mais o racismo que tinha dia a dia, né? Como conceito, também há muitos conceitos. Eu dei uma pesquisada rápida, eu vi vários conceitos em leis, em pesquisadores, até a questão de conceito, ficam ali, às vezes, algumas coisas que não batem bem. Mas separei aqui o que está no Estatuto da Igualdade Racial: toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada na raça, na cor, na descendência ou na origem nacional ou étnica é o racismo, é essa discriminação racial. Essa que eu achei assim, mais objetiva, mais direta, e nós entendemos bem o que é esse racismo. É mais uma família linda, né? Pois é, uma família bem atual e que cada vez mais se torne aí... frequente, né? Isso. Pode passar, Rafael, o tempo está acelerar aqui, né? Bem, então, e tem o preconceito, tem a discriminação racial, nós mencionamos, tem várias leis que estão sendo construídas, 2010 tem essa lei, foi bastante mencionada, virou uma referência, outras leis estão sendo criadas e precisam ser criadas outras mais, apesar da polêmica, das discussões, isso é válido, é necessário. É errado, Douglas, se houvesse um consenso total e absoluto. Aí eu acredito que algo estaria errado. É importante que haja, sim, surja uma ideia, surjam opiniões contrárias, debate, lance uma ideia, dá errado, reformula, reajusta, e nós vamos chegar, assim, numa sociedade mais adequada, né? Aqui tem as penas, né? Pena que atinge a pessoa única quando é de 1 a 3 anos. E quando é de grupo, vai até 5 anos. A pena quando é por grupo é maior. Pode passar, Rafael. Próxima tela. Aqui alguns números nós separamos, fonte do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. É um absurdo. Né? Então, do período de 2008 a 2018, cresceu o número de pessoas negras vítimas de homicídio. Cresceu 11,5%. E o curioso é que as pessoas não negras, houve um decréscimo de 12%. Quase na mesma proporção. Quase na mesma proporção. Um aumentou, outro diminuiu. Será que é porque o Brasil tem na sua pirâmide econômica, né, dos ricos e os pobres, os negros estejam mais na parte de baixo, e essa parte de baixo, os mais pobres, vamos no linguajar direto, sejam os mais afetados pela violência e assim pelo homicídio? Será? Então fica essas questões aí. E a mesma coisa aqui também em 2018, na violência de cada um não negro morto, 2,7 negros estavam mortos. Então, mais do que o dobro, quase o triplo. Quase o triplo para cada pessoa que não é negra, quase 3 negros foram mortos, quase 3 a mais. Uma proporção de 75%. É muito alto, né? Na taxa de homicídio desse ano, né, a taxa de homicídio a cada 100 mil habitantes foi de 3,9 na população como um todo. Entre os negros, pegando só a população negra, 37,8. Então, quase o os dobro. negros, realmente, de fato... não dá para contestar, não dá para contestar. Realmente é incontestável. Né? Pode passar, Rafael. Vamos dar uma acelerada aqui, o nosso tempo
avançando. Aí a questão é como buscar isso? É colocar realmente debate, colocar assunto para conversar, procurar entender também que existe, o consenso não tem, né? Mas temos que entender que há as diferenças, ouvir um lado, ouvir o outro. Aquelas pessoas que são contra, chamam isso ao mimimi, né? Reclamam, que é o vitimismo. Entender que um problema existe. Eu acredito que é quase que consenso que o racismo existe no Brasil. E agora, como buscá-lo, é que nós temos que discutir, buscar soluções realmente para equilibrar. A questão não é existir ou não existir. A questão é como se combate o problema. Como se combater. A maior democracia do mundo, os Estados Unidos, é um dos países mais racistas do planeta. Logo, Estados Unidos. Está o caso de George Floyd, de tantos outros que foram assassinados de forma brutal na frente das câmeras. Então, vários exemplos, vários casos, né? Então, políticas públicas afirmativas estão sendo utilizadas no Brasil. O caso das cotas raciais, que eu já vi negros discutindo, um a favor, outro contra, eu acho certo, outro errado. Eu acho isso necessário, mas tem que se respeitar nessa discussão. A discussão é válida, ela tem que existir, ela tem que continuar. Mais discussões, mais ideias, mas respeitar discussão no sentido positivo, não agressivo. Pode passar. E aí encerramos. Mandar a sugestão aí para o Instagram do Coronel Nixon. Coronel Nixon Frota no Instagram. Você manda suas perguntas, dúvidas e manda principalmente sugestão. O que é que você quer que trate aqui no quadro, que o Coronel prepara e a gente na próxima quarta traz aqui para você. Exatamente. Douglas, muito obrigado. Coronel. Até a quarta-feira. Até a quarta-feira que vem. Um grande abraço. Na quarta que vem a gente volta falando em segurança. Falando em segurança com o Coronel Nixon Frota. Oferecimento Security 24 horas. Soluções em segurança eletrônica e rastreamento veicular. Hotsat, novas possibilidades. Piauí Construções. Antes de construir ou reformar, faça aqui o seu orçamento. Grupo 7 Seg. As melhores soluções em segurança.